Olá, esse é mais um vídeo do Enquadros, trazendo as leituras da metade final do mês de fevereiro de 2026. Eu li 6 quadrinhos nesse mês de fevereiro, 3 quadrinhos brasileiros e 3 quadrinhos estadunidenses, sendo 2 de super-heróis, e eu vou começar logo com eles. Esse foi um dos últimos quadrinhos que eu li nesse mês, né? Eu passei na banca e acabei comprando a edição número 1 do Absolute Superman, por curiosidade mesmo, tipo, é o Jason Aaron, eu espero sempre boas coisas do Jason Aaron, coisas pelo menos divertidas. E aí foi o que eu encontrei aqui. Não é nada revolucionário, tanto o Superman quanto as origens lá de Krypton, né, sua família, já foram tratados como dissonantes do regime de Krypton, indo contra o alto escalão do poder em Krypton. A curiosidade aqui nesse quadrinho é que esse Superman aparece para o público leitor, nós, né, pela primeira vez, em solo brasileiro. Tem uma mina lá onde trabalhadores estão sendo explorados, novidade, né? E o Superman aparece lá disfarçado, meio que ele não é o Superman ainda, mas já tem algumas aparições dele contabilizadas aí ao redor do mundo, sempre lutando pelos oprimidos, né? Se aproxima da origem do próprio Superman lá na Action Comics original, mas embora eu tenha gostado e achado interessante, eu acho que eu não vou seguir. É um quadrinho de banca que acaba sendo muito caro, uma mensalzinha que só traz 2 edições do Absolute Superman, custando tipo R$ 20 para pegar na banca, sendo que a distribuição aqui para Aracaju é uma coisa horrível, sempre foi, e tá pior. Então, também não tem interesse de ficar comprando mês a mês no site da Panini, que a entrega deles também deixa muito a desejar. Então fica pela curiosidade, foi legal, saciei minha curiosidade. Acho que devo dar chance também pro Caçador de Marte, ali ler a primeira edição. E se mais alguma primeira edição aparecer aqui, eu por acaso passar na banca, vou acabar pegando também. Outro quadrinho de super-herói, dessa vez da Marvel, foi a saga dos X-Men volume 13. Eu sempre falo aqui, melhor fase dos X-Men, é muito gostoso de ler tudo na ordem, certinho, pela primeira vez, porque várias dessas histórias eu li soltas, né? Arcos soltos que a Panini já lançou em outros encadernados. Nessa edição nós vamos ter uma edição que é meio que um trabalho solo do Noturno. Em seguida temos o Wolverine revivendo algumas memórias dele do projeto Arma X e recebendo ajuda ali para se livrar dos problemas em que ele se meteu de uma criança dos Powers lá, né? Esqueci o nome do grupo, é Power Pack em inglês, não lembro como ficou no Brasil, mas é um grupo bem direcionado para o público infantil e eles se mesclam com as histórias dos X-Men, do Quarteto Fantástico e vários outros super-heróis da Casa das Ideias, né? Logo em seguida começa um arco assim mais extenso, porque os X-Men vão ter um confronto com a Força Federal, enquanto a Rachel Summers está fugindo deles, meio que descontrolada, e isso vai levar à quase morte dela pelas mãos do Wolverine. Ele meio que dá a escolha a ela: eu só posso parar você matando. Então pare, por favor. Ela não para e ele de fato tenta executá-la, porque ela estava fazendo coisas que os X-Men não foram feitos para fazer, que é matar a sangue frio. Essa confusão toda vai levar a Rachel Summers a encontrar o Clube do Inferno, e isso vai culminar numa luta com aquele, uma espécie de sentinela, né? O Nimrod, que é um assassino, um perseguidor de mutantes implacável que meio que assimila tudo que eles sabem. Os desenhos, como sempre, muito legais, né? Inclusive a edição que traz o Wolverine com essas lembranças do Arma X tem arte do Barry Smith, que faz você entrar mais ainda no clima da história, né? É uma boa edição, continuarei acompanhando pelo menos até essa primeira fase da saga. Esse foi um relançamento da Veneta no ano passado, Afrodite, quadrinhos eróticos de Alice Ruiz e Paulo Leminski. Alice Ruiz e Paulo Leminski são os escritores, né, roteiristas dos quadrinhos, porque aqui vai trazer uma seleção de artistas desenhando do nível do Flávio Colim, do Júlio Shimamoto, Cláudio Seto. Aí tem uns que eu nunca ouvi falar, tipo Marília Guasque, Rodival Matias, Itamar Gonçalves, não lembro de ter ouvido falar desses nomes. Mas é meio que um apanhado de várias coisas com pinceladas eróticas que saíram ali pela Grafipar no final dos anos 70, início dos anos 80, durante o período da ditadura militar. É uma iniciativa independente que floresceu ali no sul do Brasil, e teve apoio, se eu não me engano, do Brizola, recebeu dinheiro do Brizola. Não sei se diretamente, isso daí teria que pesquisar mais a fundo.
E por muito tempo eles conseguiram driblar a censura, eles publicavam gibi de terror, gibi erótico, gibis com críticas ao regime, inclusive, né? Para além das outras publicações que eles tinham, de horóscopo, publicações destinadas ao público feminino, ao público masculino, e driblaram a ditadura, como eu falei, por um tempo, até que a Grafipar foi sendo ali um pouco sufocada e sumiu do mapa, né, também. A qualidade das imagens, né, dos arquivos não é tão boa, você percebe que muita coisa se perdeu do traço ali, precisaria de um trabalho mais específico de restauração, mas é um resgate, um modo de manter esses quadrinhos vivos por mais tempo. Já é a segunda impressão desse volume aqui da Veneta, indica que tem gente interessada nesses quadrinhos nacionais. Agora uma sequência de quadrinhos da Ugra, que eu peguei nessa última promoção de Dia do Quadrinho Nacional. Tudo Apodrece, do Kainan Lacerda, que é um quadrinho que traz um humor tradicional do Kainan Lacerda, que versa sobre escatologia, sobre vício em masturbação e pornografia, figuras esquisitas e banais discutindo o sentido da vida e sendo amargo com todos ao redor. E com a arte, né, do Kainan Lacerda, que é um misto desse criaturas fofinhas com coisas muito nojentas na tela o tempo todo. Eu nunca li tanto assim do Kainan Lacerda, mas em coletâneas, na próprio Grito, eu acho que tem uma edição dele. Gosto dos gibis dele, mas não é muito a minha praia assim não, embora consiga me arrancar algumas risadas. E Ponto Nemo, do Thiago Souto, também pela Algra Press, é o segundo gibi do Thiago Souto publicado nesse formato aqui, pela Ugra, e meio que faz parte de uma trilogia ou quadrilogia, tem mais dois quadrinhos aí por vir. O outro é o Naucan, que também é todo silencioso e traz esse traço sujão, cheio de compressão das imagens. É uma narrativa bem comprimida, tem muitos quadros, às vezes tem poucos, às vezes a página dupla, como splash page. Tudo isso retratando a solidão de um homem no mar desconhecido, enfrentando o luto e o delírio, né? Porque além dele beber, estar sozinho enfrentando esse luto, ele começa a ter algumas visões ali que a mente dele não assimila bem, ele não consegue lidar muito bem com isso, o que vai levar a mais desespero, tragédia e loucura no decorrer da edição. Um ótimo quadrinho que diz muito e passa muito sentimento, muito senso de movimento sem ter palavras, né? Recomendo bastante, inclusive recomendo também o Naucan. O quadrinho de mais fôlego que eu li esse mês foi Final Cut, do Charlie Burns, né, que saiu pela Dark Side. Se eu não me engano, Final Cut foi lançado nos Estados Unidos em 2024 e a Dark Side lançou aqui em 2025. Um diferencial desse quadrinho no trabalho do Charles Burns é que ele é todo colorido já, né? Tem outros trabalhos do Charles Burns que são coloridos, mas eu acho que nenhum tá com a cor tão bonita como nesse aqui. As cores geralmente são bem chapadas, né? E a história, ela parece muito clichê, muito tradicional, mas é meio que Charlie Burns declarando seu amor aos filmes snuff, aos filmes de baixo orçamento de terror, filmes independentes, feitos por jovens que tinham uma câmera na mão, curiosidade e vontade de fazer cinema. O contexto em que eles vivem, a relação deles com os outros jovens e tal, já é o suficiente para trazer um clima de estranheza e de terror a essa própria obra. Mas aí o Charlie Burns vai lá e coloca um moleque que provavelmente tem algum distúrbio psicológico, alguma coisa assim. Ele é muito desligado, talvez tenha aí um TDAH, não quero diagnosticar ninguém, mas ele meio que desassocia muito durante as histórias, ele perde o foco nos diálogos que ele está tendo e isso fica transparente para os personagens também, né? Que acham ele super talentoso, interessante, pá, mas não conseguem penetrar na alma desse personagem e aos poucos nós vamos vendo ela ruindo, né? Durante as sessões de filmagem desses filmes e os passeios e lazeres dessa galerinha jovem aqui que o cerca. É um quadrinho que você pode chegar no final dele e dizer que ele é meio que sobre nada, que não entendeu aonde o cara quer chegar, e meio que se você só ler entrando na vibe do quadrinho, no clima do quadrinho, como se você fosse um desses atores ali que estão sendo filmados por esse moleque, é mais gostoso de acompanhar. O Charles Burns consegue, da mesma forma que ele conseguiu lá em Black Hole,
no Big Baby, ele consegue criar um clima de estranheza e te trazer para dentro do universo do quadrinho, como se você fosse um observador ali, até um participante distante, um coadjuvante bem série Z. Um dos talentos do Charles Burns. Bem, essas foram minhas leituras de fevereiro, saindo agora já no começo de março, não demorei muito, hein? E agora é a vez que vocês deixam o like, vocês se inscrevem no canal se não forem inscritos e deixa no seu comentário aí o que você mais gostou de ler em fevereiro, se você já leu alguma dessas coisas que eu trouxe aqui e o que você achou. O Enquadros volta logo mais e até logo. Tchau, tchau.